Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal de Gênesis ao Apocalipse. Hoje iremos meditar os capítulos 29, 30 e 31 do livro de Gênesis. Que Deus nos acompanhe. Vamos a isso. Aqui está o capítulo 29 de Gênesis. Jacó continuou sua viagem e chegou à terra do Oriente. Ele viu um poço no campo, ao lado do qual estavam 3 rebanhos de ovelhas, pois era dali que os pastores davam água aos rebanhos. Uma grande pedra cobria a boca do poço. Quando todos os rebanhos estavam reunidos, os pastores rolavam a pedra, davam água às ovelhas e depois colocavam a pedra de volta no lugar. Jacó perguntou aos pastores: "De onde vocês são?" Eles responderam: "Somos de Harã." Jacó continuou: "Vocês conhecem Labão, filho de Naor?" Eles disseram: "Sim, conhecemos." Jacó perguntou: "Ele está bem?" E eles responderam: "Sim, está bem. Ali vem Raquel, a filha dele, com as ovelhas." Jacó disse: "Ainda é dia, não é hora de recolher os rebanhos. Deem água às ovelhas e voltem a pastoreá-las." Mas eles responderam: "Não podemos, até que todos os rebanhos sejam reunidos e a pedra seja retirada da boca do poço." Enquanto Jacó ainda falava, Raquel chegou com as ovelhas de seu pai, pois era pastora. Quando Jacó viu Raquel e as ovelhas de Labão, ele se aproximou, rolou a pedra da boca do poço e deu água ao rebanho de Labão. Então, Jacó beijou Raquel e começou a chorar em voz alta. Ele contou a ela que era parente de seu pai e filho de Rebeca. Raquel correu para contar a Labão. Quando Labão ouviu sobre Jacó, correu ao seu encontro, abraçou-o, beijou-o e levou-o para sua casa. Jacó contou a Labão tudo o que havia acontecido. Labão disse: "Você é meu próprio sangue." Depois de um mês, Labão disse a Jacó: "Você não deve trabalhar para mim de graça, só porque é meu parente. Diga-me qual será o seu salário." Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Lia e a mais nova, Raquel. Lia tinha olhos delicados, mas Raquel era bonita de forma e de rosto. Jacó amava Raquel e disse: "Trabalharei 7 anos por Raquel, sua filha mais nova." Labão respondeu: "É melhor dá-la a você do que a outro homem. Fique comigo." Assim, Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas pareceram poucos dias, de tanto que a amava. Quando os anos se completaram, ele disse a Labão: "Dê-me minha esposa para que eu me case com ela." Labão reuniu todos os homens do lugar e deu uma festa. Porém, à noite, Labão trouxe Lia em vez de Raquel, e Jacó se deitou com ela. Na manhã seguinte, Jacó percebeu que era Lia e disse a Labão: "O que você fez comigo? Não trabalhei por Raquel? Por que me enganou?" Labão respondeu: "Em nosso país, não é costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Complete a semana de núpcias com Lia, e então lhe darei Raquel, em troca de mais 7 anos de trabalho." Jacó concordou. Ele completou a semana com Lia, e Labão deu-lhe Raquel como esposa. Labão também deu a Raquel sua serva Bila como criada. Jacó amava Raquel mais do que Lia, e trabalhou para Labão outros 7 anos. O Senhor viu que Lia não era amada, e abriu sua madre, mas Raquel era estéril. Lia engravidou e teve um filho, a quem chamou de Ruben, dizendo: "O Senhor viu a minha aflição. Agora meu marido me amará." Ela teve outro filho, e o chamou de Simeão, pois disse: "O Senhor ouviu que eu não era amada." Lia teve mais 2 filhos, Levi e Judá, e parou de ter filhos por um tempo. Aqui está o capítulo 30 de Gênesis. Raquel, vendo que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: "Dê-me filhos, senão morrerei." Jacó respondeu indignado: "Acaso estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos?" Então Raquel disse: "Tome minha serva Bila, deite-se com ela, para que ela dê à luz filhos em meu lugar, e assim eu também tenha uma família por meio dela." Bila, serva de Raquel, concebeu e deu a Jacó um filho. Raquel disse: Deus me fez justiça e ouviu o meu pedido, dando-me um filho.
Por isso ela o chamou de Dan. Bila concebeu novamente e deu a Jacó outro filho. Raquel disse: Tive grandes lutas com minha irmã e venci. Por isso, chamou o menino de Naftali. Lia, vendo que não tinha mais filhos, tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó como esposa. Zilpa deu a Jacó um filho e Lia disse: Que sorte! Por isso, o chamou de Gede. Zilpa deu a Jacó outro filho e Lia disse: Como sou feliz, as mulheres me chamarão de feliz. Por isso ela o chamou de Aser. Durante a colheita de trigo, Ruben encontrou mandrágoras no campo e as levou para sua mãe, Lia. Raquel pediu a Lia: Dê-me algumas mandrágoras do seu filho. Lia respondeu: Já não basta você ter tirado meu marido? Agora quer levar as mandrágoras do meu filho também? Raquel disse: Ele se deitará com você esta noite em troca das mandrágoras do seu filho. Quando Jacó voltou do campo, Lia foi ao seu encontro e disse: Hoje você vai dormir comigo. Paguei por isso com as mandrágoras do meu filho. Ele deitou-se com ela naquela noite, e Deus ouviu Lia. Ela engravidou e deu a Jacó um quinto filho, a quem chamou de Issacar, dizendo: Deus me recompensou por ter dado minha serva a meu marido. Lia engravidou novamente e deu um sexto filho a Jacó, chamado Zebulon. Mais tarde, ela teve uma filha chamada Diná. Então Deus se lembrou de Raquel. Ele a ouviu e abriu sua madre. Raquel concebeu e deu à luz um filho. Ela disse: Deus tirou de mim a minha vergonha. E deu ao menino o nome de José, dizendo: Que o Senhor me dê ainda outro filho. Depois que Raquel teve José, Jacó disse a Labão: Deixe-me voltar para minha terra. Dê-me minhas esposas e meus filhos, pelos quais trabalhei, e irei embora. Labão respondeu: Se achei favor aos seus olhos, fique. Tenho observado que o Senhor me abençoou por causa de você. Ele acrescentou: Diga-me qual será o seu salário, e eu pagarei. Jacó respondeu: Você sabe como cuidei dos seus rebanhos e como eles prosperaram sob meus cuidados. Antes da minha chegada, você tinha pouco, mas agora suas posses aumentaram muito porque o Senhor o abençoou por minha causa. Quando poderei trabalhar por minha própria família? Labão perguntou: O que devo dar a você? Jacó respondeu: Não me dê nada. Se concordar com esta proposta, continuarei cuidando de seus rebanhos. Separarei todos os animais malhados, manchados e escuros entre as ovelhas e os cabritos. Esses serão meu salário. Labão concordou, mas logo separou todos os animais malhados e os enviou com seus filhos a uma distância de 3 dias de viagem. Jacó ficou cuidando do restante dos rebanhos. Ele usou varas verdes descascadas para estimular os animais a procriarem crias malhadas e manchadas. Assim, Jacó prosperou muito, e os rebanhos mais fortes ficaram para ele, enquanto os mais fracos ficaram para Labão. Jacó tornou-se extremamente rico, acumulando grandes rebanhos, servos, camelos e jumentos. Aqui está o capítulo 31 de Gênesis. Jacó ouviu os filhos de Labão comentando: Jacó tomou tudo o que era de nosso pai e se enriqueceu com os bens dele. Jacó percebeu que Labão já não o tratava com o mesmo favor de antes. Então o Senhor disse a Jacó: Volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Jacó chamou Raquel e Lia ao campo, onde estavam seus rebanhos, e lhes disse: Tenho notado que o semblante de seu pai mudou em relação a mim, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei arduamente para seu pai, mas ele tem mudado meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Quando Labão dizia: Os animais malhados serão seu salário, todos os rebanhos davam crias malhadas. Quando ele dizia: Os listrados serão seu salário, todos os rebanhos davam crias listradas. Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Durante o período de acasalamento, tive um sonho em que vi os machos que cobriam as fêmeas eram listrados, malhados e manchados. E o anjo de Deus me disse no sonho: Jacó. Eu respondi:
Aqui estou. Ele continuou: levante os olhos e veja que todos os machos que cobrem as fêmeas são listrados, malhados e manchados, porque tenho visto tudo o que Labão lhe fez. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Agora, levante-se, saia desta terra e volte para sua terra natal. Raquel e Lia responderam: temos ainda alguma parte ou herança na casa de nosso pai. Ele nos tratou como estrangeiras, vendendo-nos e consumindo o preço pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai pertence a nós e a nossos filhos. Faça tudo o que Deus lhe ordenou. Então, Jacó preparou seus filhos, esposas e todos os seus bens e partiu rumo à terra de Canaã, para junto de Isaque, seu pai. Enquanto Labão estava fora, tosqueando suas ovelhas, Raquel roubou os ídolos domésticos de seu pai. Jacó fugiu sem avisar Labão. Ele atravessou o rio Eufrates e seguiu em direção aos montes de Gileade. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó havia fugido. Ele reuniu seus parentes e perseguiu Jacó por 7 dias, alcançando-o nos montes de Gileade. Durante a noite, Deus apareceu a Labão em um sonho e disse: cuidado para não dizer nada a Jacó, nem bom, nem mal. Labão encontrou Jacó e disse: o que você fez? Por que fugiu em segredo, carregando minhas filhas como prisioneiras de guerra? Por que não me deixou beijar meus netos e filhas? Você agiu tola e traiçoeiramente. Tenho poder para prejudicá-lo, mas o Deus de seu pai me avisou ontem à noite para não dizer nada a você. Por que você fugiu sem me avisar? Por que roubou meus ídolos? Jacó respondeu: fugi porque tinha medo de que você me tirasse suas filhas à força. Quanto aos ídolos, quem os tiver não viverá. Na presença de nossos parentes, examine tudo o que é seu e leve-o. Jacó não sabia que Raquel havia roubado os ídolos. Labão vasculhou a tenda de Jacó, a de Lia e a das 2 servas, mas não encontrou nada. Quando entrou na tenda de Raquel, ela havia escondido os ídolos na sela de um camelo e estava sentada sobre eles. Raquel disse: não se irrite, meu senhor, por eu não me levantar. Estou com o fluxo das mulheres. Labão procurou, mas não encontrou os ídolos. Então Jacó irou-se e disse: que crime cometi para que me persiga? Você mexeu em tudo o que é meu e não encontrou nada que lhe pertença. Trabalhei para você por 20 anos, 14 por suas filhas e 6 por seus rebanhos, e você mudou meu salário 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não estivesse comigo, você teria me mandado embora de mãos vazias. Mas Deus viu meu sofrimento e repreendeu você ontem à noite. Labão respondeu: estas mulheres são minhas filhas, estes filhos são meus netos, e os rebanhos também são meus. Mas o que posso fazer por minhas filhas e netos? Vamos fazer um pacto, você e eu, e que sirva como testemunho entre nós. Jacó pegou uma pedra e a ergueu como coluna. Eles fizeram um monte de pedras e comeram ali. Labão chamou o lugar de Jegar-Saaduta, e Jacó o chamou de Galeede. Labão disse: este monte de pedras é testemunha entre nós hoje. Por isso foi chamado Galeede e também Mispa, pois Labão disse: que o Senhor vigie entre nós quando estivermos longe um do outro. Labão continuou: se você maltratar minhas filhas ou tomar outras esposas, mesmo que ninguém veja, Deus será testemunha. Então Jacó fez um juramento pelo temor de Isaque, seu pai. Ele ofereceu um sacrifício e convidou seus parentes para uma refeição. No dia seguinte, Labão beijou seus netos e filhas, abençoou-os e voltou para sua terra. Chegamos ao fim do vídeo de hoje. Espero que tenha meditado bem a palavra. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever e deixar o seu like. Que Deus abençoe você e sua família.